Então, se você entendido o problema global de Frege, que é o problema de diferenças de valor cognitivo, vamos então olhar agora para a identidade, enunciados de identidade, que é como Frege introduz a problemática no ensaio sobre o sentido e a referência, tá certo? Ele diz o seguinte: enunciados de identidade. Primeiro, ele começa com uma questão metafísica também. Dá para entender o que ele vai fazer independente dessa questão metafísica, mas ele começa dessa maneira. A identidade sempre foi uma fonte de preocupação para os filósofos, porque é uma coisa complicada, etc, etc, porque a gente não sabe, em primeiro lugar, se é uma relação. E se é uma relação entre o que e o que. Não, isso ele está exagerando. Nós sabemos que é uma relação, identidade é uma relação. A pergunta interessante que ele está fazendo é uma relação entre o que e o que. Mas dá para entender o problema de Frege sem entender sem necessariamente introduzir essa questão metafísica ou ontológica, né? Que é uma questão interessante também. A identidade é uma relação entre o que e o que. É uma relação entre nomes. Nomes, vocês têm que entender que um nome é uma expressão linguística. Nome é uma coisa da linguagem. Então, Marcelo Nobel é uma expressão da linguagem, Napoleão é uma expressão da linguagem, 2 mais 2 igual a 4 é uma expressão da linguagem que não é o nível dos objetos, não está no plano dos objetos. Os objetos são as coisas significadas pela linguagem. Então, a primeira coisa para entender Frege, também entender Kripke, também entender filosofia da linguagem, portanto, entender filosofia contemporânea, é você ter em mente essa separação de planos ontológicos. Um plano ontológico é o plano dos símbolos da linguagem e outro plano ontológico é o plano do mundo, que são as coisas significadas, é aquilo de que os símbolos ou a linguagem quer falar. Tá certo? Então, uma coisa é o Donald Trump, pessoa que está lá sentado em Washington. A pessoa está lá sentada em Washington, está no plano das coisas do mundo, e outra coisa é a expressão Donald Trump. A expressão Donald Trump, a gente pode falar dela, ela começa com T, depois seguida de R, depois e assim por diante, é composta de dois, é um nome composto, blá 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 blá. Eu estou falando o tempo todo da expressão linguística, tá certo? E então falar do Trump não é a mesma coisa que falar da expressão linguística, e vice-versa. Falar da expressão linguística não é a mesma coisa que falar do Trump. Para quem já fez um curso de lógica, já sabe disso, já viu isso, cansou de ver, nós temos um recurso para deixar claro quando nós queremos falar da expressão e não do objeto, que é o uso da aspas. A aspas, se você pensar o que a aspa está fazendo na linguagem, aspas são um recurso muito interessante para deixar claro que nós estamos falando das expressões e não da linguagem, tá certo? Então, por exemplo, se eu disser Trump tem 5 letras, tem, né? T-R-U-M-P. Trump tem 5 letras. Se eu estou falando da palavra, eu estou dizendo uma coisa correta. Se eu estou falando da expressão, eu estou falando uma coisa correta. Se eu estou falando da pessoa, eu estou dizendo uma coisa meio absurda, porque uma pessoa não é composta de letras, tá certo? Não, nem 5, nem nenhuma letra. Letra é uma entidade linguística. E o Trump, pessoa de carne e osso, ele não é composto de letras, não é composto de entidades linguísticas. Ou o exemplo que também eu gosto de usar: neve é gelada. Se eu estou falando da palavra, eu estou falando uma coisa falsa, porque palavras não são geladas, não são quentes, não são nada. A palavra é uma abstração, é uma expressão, uma entidade abstrata. E se eu disser, então, neve é gelada, eu devo estar falando da coisa neve. E se eu disser neve tem 4 letras, se eu estiver falando da coisa neve, daquela gelo que está no chão, no inverno, nos países frios, eu estou falando uma coisa falsa também, porque aquilo lá que está no chão, gelo que está no chão, não é composto de letras também. Então, eu posso estar falando algo verdadeiro ou algo falso ou um absurdo, dependendo de se eu estou falando das palavras. Aqui eu estou apontando, palavras estão mais elevadas na minha linguagem gestual, palavras estão num plano mais elevado, um plano mais abstrato,
Tá? Ou se eu estou falando das coisas, as coisas estão lá no plano mais próximo da gente, ou se eu estou falando das coisas. E um truque, um recurso que nós usamos bastante, podem se acostumar com isso, que vai ser, você vai usar isso o tempo todo, é quando eu quero falar das palavras, eu quero falar das expressões, o colocar aspas. Em geral a gente coloca uma única aspa, tá? Então eu coloco, abre aspas, neve, fecha aspas, tem 4 letras, disse uma coisa verdadeira. Se eu tirar a aspas, eu passo a falar daquilo que neve significa. Então, neve sem aspas tem 4 letras, eu disse uma coisa absurda ou falsa. Agora, se eu disser neve sem aspas é água congelada, verdadeiro. Se eu disser neve com aspas é água congelada, é falso, porque eu estou dizendo que a palavra neve é água congelada e não é. A palavra não tem nada a ver com água congelada, certo? Então, isso é um recurso. Então, essa separação de plano ontológico, de expressões linguísticas num certo plano e coisas no outro plano. Nós estamos falando da identidade como sendo um tipo de expressão que dramatiza o problema de Frege. Por quê? Porque, tipicamente, o enunciado de identidade é dessa forma. A é idêntico a B. O símbolo de identidade, ou então o verbo no sentido da identidade. Né? A é idêntico a B. Então, Frege diz, olha, é curioso isso. Ele está explicando o problema de Frege para identidades. É curioso isso porque, se eu disser A é idêntico a B, tendo 2 nomes diferentes, em geral, isso tem um valor cognitivo que não é trivial. Isso pode expressar grandes descobertas. Por exemplo, eu já contei para vocês aqui a historinha A Estrela da Manhã e A Estrela da Tarde. Tá? São 2 designações para o mesmo planeta. A Estrela da Manhã é uma designação do planeta Vênus, foi dada por algum astrônomo em algum momento, e a Estrela da Tarde, ou a Estrela da Tarde, ou a Estrela da Noite, foi outra designação dada para o mesmo planeta Vênus em outro momento, mas as pessoas não tinham ideia que estavam falando do mesmo planeta, porque um deles era visto pela manhã, outro era visto pela tarde. E demorou muitos séculos e muita pesquisa astronômica, demandou muita pesquisa astronômica, até que alguém se deu conta que era o mesmo corpo celeste. Isso é algo, então, a estrela da manhã é idêntica à estrela da tarde. Isso, de acordo com Frege, isso representa uma descoberta astronômica que demandou muito tempo, muita observação, muita inteligência, muito blá blá blá. Isso é uma descoberta genuína. Agora, tira de um lado da identidade, tira a estrela da tarde e coloca outro nome, a estrela da manhã. O que você tem no final das contas? Você vai ter um enunciado do tipo: a estrela da manhã é a estrela da manhã, que é, do ponto de vista filosófico, é completamente trivial. Trivial nesse sentido, que você não precisa fazer pesquisa astronômica, você não precisa fazer nenhum tipo de pesquisa empírica para saber que a estrela da manhã é idêntica à estrela da manhã. Basta você pensar um pouquinho em termos de metafísica, ou pensar um pouquinho em termos de lógica, tá? Ou seja, falando de maneira mais geral, enunciados da forma A é igual a A tem um valor cognitivo trivial ou nulo, quase nulo, tá certo? Diferentemente de enunciados do tipo A é igual a B, onde dos 2 lados da identidade você tem nomes diferentes, de cada lado você tem um nome diferente, A é igual a B representa algo que não tem um valor cognitivo trivial, muitas vezes representa uma grande descoberta. Mas A é idêntico a A representa algo que tem um valor cognitivo completamente trivial. Quer dizer, você não precisa sair da sua sala para pensar que A é idêntico a A, que o Vênus é autoidêntico, tá certo? Então, a forma como Frege coloca o problema de Frege no início do ensaio é essa: como explicar a diferença de valor cognitivo entre enunciados do tipo A é igual a A e A é igual a B, quando os 2 são verdadeiros, tá? Quando A e B se referem ao mesmo objeto. Se o tempo todo nós estamos falando do mesmo objeto. É o mesmo problema de Superman e Clark Kent.
Você tirou A igual a A, trivial, tira o A, coloca o B ali, A igual a B, deixou de ser trivial, não é mais trivial. Isso, grandes descobertas, não apenas na astronomia, mas se você pensar a quantidade de verdades científicas que demoraram muito tempo para ser descobertas, que tem essa forma A igual a B, por exemplo, todos nós estamos procurando, nesse momento dramático da humanidade, todos nós estamos procurando um medicamento que cure a Covid. Quer dizer, todas as pessoas, os cientistas sérios, tem aqueles que acham que já existe, mas tem todos os cientistas sérios, etc., estão procurando o medicamento. Quer dizer, todos estamos procurando, e vai mudar muito a nossa vida o dia que nós descobrimos uma identidade verdadeira da seguinte forma: a cura da Covid ou o medicamento ou a droga que mata o vírus da Covid é idêntico, e aí vem uma descrição da fórmula dele. O dia que a gente descobrir essa identidade, né, essa identidade verdadeira, isso vai representar um valor enorme para nós, vai mudar a nossa vida. Tem milhões e milhões em dinheiro investido nisso para tentar descobrir qual é essa identidade. Então ela deve ter um valor enorme para nós, tem um valor enorme, vai mudar a nossa vida, todo mundo vai ficar mais tranquilo, etc, etc. Então essa identidade ela tem um altíssimo valor cognitivo. A cura, a droga que mata a Covid é idêntico a blá blá blá, descrição química. Agora, tira essa descrição química, coloca ali de novo, a droga que mata a Covid é a droga que mata a Covid. Zero de valor cognitivo, tá? É uma coisa completamente trivial, que não precisa investir um centavo para você saber disso, tá certo? Agora, por que um tem um valor cognitivo extremo, tem toda uma indústria dedicada a descobrir, tem milhões investidos nisso, e o outro tem valor cognitivo zero, ninguém paga um centavo para isso, só serve para dar aula de filosofia, esse tipo de identidade, se nos dois casos nós estamos falando exatamente da mesma coisa, Então, o que nós temos aqui é o problema de Frege aplicado a identidades, tá certo? A identidade é um caso particularmente... Faz um outro exercício também, pensa na quantidade de identidades que você tem na sua vida cognitiva, quantidade de identidades importantes, tá? Quantidade de enunciados importantes que tem a forma da identidade. Por exemplo, π é igual à razão entre a circunferência e o diâmetro, é uma identidade, né? Calor é idêntico a movimento molecular, é outra identidade fundamental. Eletricidade é idêntica a quê? A movimento de elétrons. São várias descobertas importantíssimas da ciência. Essa descoberta que a gente está esperando, a droga que cura, que mata a Covid, é idêntico a uma descrição química. O assassino, a polícia está o tempo todo tentando descobrir identidades verdadeiras. O assassino de fulano é idêntico a tal pessoa. Tá certo? A polícia está o tempo todo tentando descobrir qual é a identidade verdadeira. E para a polícia não tem o menor interesse saber que o assassino de fulano é idêntico ao assassino de fulano. Isso que para nós quando fazemos filosofia é tão interessante, para a polícia não tem o menor interesse, para a nossa vida prática, para a organização social, policial, judicial, não tem o menor interesse. Mais um exemplo do problema de Frege. Então, a grande questão é como explicar essas diferenças cognitivas em enunciados de identidade, sendo que, novamente, é importante que os nomes que estão de cada lado da identidade tenham a mesma referência. Como explicar essas diferenças cognitivas? Só a referência não explica, porque a referência é a mesma. Então, aí Frege vai concluir: nós somos então levados a concluir que além da referência existe um sentido, que é uma forma de apresentação